Bom, como o vídeo anterior teve uma repercussão positiva, né? Teve muito mais visualização do que eu achei que ia ter. Teve gente que conversou comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, pessoalmente falando sobre o vídeo. Eu achei que seria interessante ir um pouco além. Nesse vídeo aqui, não vai ser tão longo, né? Como vocês vão ver pelo timing. Eu vou falar especificamente sobre o juiz Holden e algumas informações que ficaram faltando no vídeo anterior. Então, esse daqui não é um vídeo sobre Meridiano de Sangue em si, nem toda a filosofia do livro. Isso, apesar de ter faltado bastante coisa, ficou superado na discussão anterior. Esse vídeo aqui é mais para falar sobre o juiz Holden e a inspiração para o personagem, que eu não havia comentado no vídeo anterior, mas um dado muito curioso é que o juiz Holden ele foi construído a partir de uma figura real. A inspiração do juiz Holden é uma figura concreta, uma pessoa que realmente existiu e que ficou marcada na obra, né, na autobiografia, nas confissões, né, My Confession, de Samuel Chamberlain. Então é isso, se você ficou interessado sobre o juiz e ficou intrigado com o que ele faz, o que ele representa na obra e tem interesse em saber quem foi essa figura real e também ir um pouco além dentro da obra, o que é que o juiz Holden falava e fazia, esse vídeo é para você. Bom, primeiro de tudo, só recapitulando, né? Meridiano de Sangue se passa nos Estados Unidos, fronteira Texas e Estados Unidos, logo após as beligerâncias entre Estados Unidos e México, a independência do Texas, o Texas se junta à União, né, aos Estados Unidos da América, e enfim, fica muito aquela questão da fronteira e das intrigas entre indígenas, mexicanos e texanos, agora americanos também. E é nesse contexto histórico que Samuel Chamberlain, que é o personagem, uma figura histórica, vai viver e vai passar por suas aventuras e ele vai escrever uma obra chamada My Confession, que ele faz depois de velho. O Samuel Chamberlain, ele fez parte das tropas americanas durante esse período, então ele vivenciou e testemunhou muitos eventos assim peculiares, né, da história, né? Ele testemunhou o genocídio indígena, ele testemunhou a guerra, ele testemunhou americanos mortos, mexicanos mortos, ele testemunhou todo tipo de desgraça que você possa imaginar. E aí, mais velho, ele vai escrever essas memórias, né, essas confissões dos crimes que ele cometeu, das coisas que ele viu. Essa obra, ela foi fundamental para o Cormac McCarthy escrever Meridiano de Sangue. Muitas das coisas que acontecem no livro, né, são eventos reais que estão marcados na história, que ele absorveu dessa obra, My Confession. E é em My Confession que ele extrai a figura do juiz Holden. O juiz, ele aparece na obra de Samuel Chamberlain em uma única página, são 3 parágrafos que eu vou ler aqui com vocês. A versão, né, eu só tenho a versão em inglês, aí eu peguei uma tradução aqui e, enfim, vamos fazer a leitura e ver o que vocês acham do personagem. Ele diz o seguinte: o segundo em comando, agora encarregado do acampamento, era um homem de tamanho gigantesco chamado Juiz Holden, do Texas. Quem ou o que ele era, ninguém sabia, mas um vilão a sangue frio que jamais se viu igual. Ele media 2 metros em seus mocassins, tinha um corpo grande e carnudo, um rosto e baço amarelados, sem pelos e sem expressão. Seus desejos eram por sangue e mulheres, e haviam histórias terríveis que circulavam no acampamento sobre os crimes que ele cometera sob outro nome na nação Cherokee e no Texas. Antes de deixarmos a fronteira, uma menina de 10 anos foi encontrada no matagal, violentada e assassinada de forma hedionda. A marca de uma mão enorme na sua garganta delatava-o como o culpado, pois nenhum outro homem teria uma mão daquele tamanho. Mas, embora todos suspeitassem, ninguém o incriminou. Holden era de longe o homem mais instruído do norte do México. Conversava com todos em suas línguas nativas, dominava vários idiomas indígenas e era um fandango. Arrancava a harpa ou violão das mãos dos músicos, encantando a plateia com seu talento e dançando melhor que qualquer plano de salão. Era um atirador exímio com rifle e revólver, um cavaleiro destemido, conhecedor de plantas exóticas e seus nomes botânicos, expert em geologia e mineralogia. Em suma, um admirável Crichton. Crichton é James Crichton, que é um renascentista escocês que seria tipo Leonardo da Vinci para os anglo-saxões. Mas apesar disso, um covarde completo. Não que faltasse coragem para lutar contra índios, mexicanos ou qualquer outro, desde que tivesse vantagem em força, habilidade e em armas. Porém, se o combate fosse equilibrado, ele evitaria se possível. Eu o odiei à primeira vista, e ele sabia. Ainda assim, seu comportamento comigo era gentil e afável. Muitas vezes ele puxava conversa, falando de Massachusetts, e para o meu espanto, ele sabia mais sobre Boston do que eu.
Então, de novo, vocês veem que boa parte das características que eu mencionei anteriormente, como sendo do juiz Holden, né, enorme, pálido, sem qualquer pelo no corpo, extrai desses 2, 3 parágrafos aqui do My Confession. E apesar de ser muito curto, é um trecho muito rico, muito provocador, né? Em pouco tempo, deixa claro que ele era muito bom de tiro, que ele falava várias línguas, que ele era um violentador de crianças, que é algo que vai estar em Meridiano de Sangue, eu também não mencionei no vídeo anterior. No vídeo anterior, na verdade, eu não entro em detalhes sobre os crimes que acontecem, mas em Meridiano de Sangue, algumas vezes fica subentendido que ocorreram estupros, né? Inclusive de crianças, perpetrados pelo juiz Holden. Então, sim, tem essa característica aí dele, né? Ele é um Jack, como fala. Mas também é dito que ele é extremamente inteligente, né? Um admirável Crichton, que é o renascentista, como eu falei. Então ele era um sujeito completo, assim, de uma inteligência, de uma habilidade em armas sem igual. Inclusive tem um vídeo que eu recomendo muito, se vocês tiverem interesse, que é um vídeo, inclusive, de onde eu extraí muita informação de uma qualidade excepcional, que é Who Was the Real Evil Judd Holden, de um canal chamado Rewire, né? Como o título denuncia, é em inglês, então quem quiser ir pode ir, é um vídeo excepcional. Eles fazem uma investigação histórica, eles pegam algumas personalidades que há conhecimento na época, que viveram naquela região e que tem algumas características que casam com essa descrição do juiz Holden. Então eles tentam encontrar alguém, né, uma pessoa real que se encaixe em toda essa descrição. De novo, eu não vou reler aqui, mas é dito que ele usava outro nome quando ele praticou vários crimes com Cherokees, que são uma tribo indígena norte-americana, e no Texas. Então era comum, né, naquela época, como hoje, o pessoal, tipo assim, cometer vários crimes, mudar de região, mudar de nome, fingir que aquilo nunca aconteceu, que eles nunca fizeram nada daquilo. Enfim, esse é a figura histórica que inspira o juiz Holden. De novo, quem quiser ir atrás mais a fundo, tem muito conteúdo bacana em inglês. Em português, os canais do YouTube simplesmente, sei lá, um canal português traduziu alguma coisa do inglês, aí outro canal aqui do YouTube Brasil foi lá, copiou e colou, e o outro copiou e colou, e tipo assim, é um ciclo de gente copiando o que o outro fez, e eu boto minha mão no fogo que ninguém lê o livro de fato. Mas enfim, se você quiser se aprofundar em Meridiano de Sangue, quiser se aprofundar nessa figura incrível que é o juiz, incrível no sentido, né, literário, ele é uma figura muito provocativa, um personagem muito interessante, recomendo fortemente o YouTube em inglês, porque é um clássico da literatura norte-americana, então você vai ter muito conteúdo bom. Tem uma aula magna, inclusive, são 2 vídeos de 1 hora e pouca de uma professora da Universidade de Yale falando sobre Meridiano de Sangue. Tanto as coisas que ela fala como a intervenção dos alunos é bem rica, é bem interessante. De novo, não dá para trazer tudo aqui, mas enfim, é uma obra que para quem quiser se aprofundar tem bastante conteúdo no YouTube, contanto que seja em inglês. Em português realmente não tem muita coisa boa. Talvez, sem modéstia à parte, talvez esse seja o primeiro conteúdo em português mais original, porque o que eu vi é tipo gente copiando outras pessoas e ninguém realmente parando para ler o livro. Tem um vídeo bom, que é do canal Língua Presa, que é um canal pequenininho, mas que eu acho muito bom, inclusive recomendo não só para Meridiano de Sangue, mas para outras coisas também, que ele fala sobre Meridiano de Sangue e tal, de uma forma mais diferente, de uma forma mais única, porque o carinha lá, o brother, realmente leu o livro e marcou as impressões dele sobre a obra, enfim. E aí, por fim, né, para finalizar, falei que não ia ser um vídeo tão longo quanto o anterior, né, 30 minutos difícil de bater, eu queria ler apenas com vocês aqui um trechinho que eu separei, que para mim é o trecho mais interessante sobre o juiz Holden. No caso, o capítulo 10, que eu falei anteriormente, é o capítulo mais importante da obra para você entender quem é o juiz Holden, que é quando, de novo, o padre Tobin explica como a gangue conheceu o juiz, e ali, tipo, tem basicamente tudo que você precisa saber, mas tem esse diálogo aqui, que é bem famoso, inclusive nos edits aí do TikTok, é o que o pessoal mais reproduz, o trecho, né? E, enfim, eu queria ler com vocês para deixar mais escancarado, ou ainda mais concreto, essas projeções que o juiz tem como um dominador da Terra, né, como o diabo, e dialogando de novo com aquela ideia do pacto fáustico, né, e do diabo como um catalisador, né, um acelerador do processo de conhecimento da realidade. Bom, o trecho que eu vou ler, né, um pouco de contexto antes nesse capítulo. Eles estavam passando por uma região desértica, né, normal, padrão, e ao longo da caminhada o juiz ele tem um caderninho que ele vai fazendo várias anotações, né? Eu comentei anteriormente que ele tinha esse hábito de anotar coisas, então ele anotava sobre as rochas, sobre as formações geológicas, sobre os requisitos de povos antigos e nações indígenas que haviam passado por ali, sobre as plantas e sobre os animais. Especificamente aqui nessa parte, o juiz ele está caçando passarinho, ele está matando passarinho, pegando, escrevendo sobre eles, coletando pena, não sei o que e tal, e empalhando. Empalhando, não sei, é aquele negócio de conservação.
e guardando numa bolsa. E aí o Toadvine, que é um membro da gangue, ele fica olhando aquilo meio indignado, né? Tipo, sem entender muito bem porque é que o juiz está fazendo tudo aquilo. E aí ele vai, né? Iniciando aqui a passagem. Toadvine sentava observando enquanto fazia suas anotações no caderninho, segurando o livro na direção do fogo em busca de luz. Ele perguntou qual era o seu propósito naquilo tudo. A pena do juiz parou de riscar. Olhou para Toadvine, então continuou a escrever. Toadvine cuspiu no fogo. O juiz continuou a escrever e depois fechou o livro e o deixou de lado. Juntou as mãos e passou-as sobre o nariz e boca e pousou a palma das mãos sobre os joelhos. Tudo o que existe, ele diz. Tudo o que existe na criação sem o meu conhecimento, existe sem o meu consentimento. Olhou em torno da floresta escura onde estavam bivacados. Apontou a cabeça na direção dos espécimes que coletara. Essas criaturas anônimas, disse, talvez pareçam pequenos, ou coisa nenhuma no mundo, mas a menor migalha pode nos devorar. Qualquer coisinha minúscula debaixo dessa pedra aí que não seja do conhecimento do homem. Só a natureza pode escravizar o homem, e só quando a existência da última entidade tiver sido desvendada e exposta diante dele é que ele se tornará de modo apropriado o suzerano da terra. O que é suzerano? Perguntam. Um guardião ou senhor. Por que não diz guardião então? Porque ele é um tipo especial de guardião. Um suzerano governa onde há outros governantes. Sua autoridade revoga qualquer deliberação local. Toadvine cuspiu. O juiz pôs as mãos no chão, olhou para o seu inquiridor. Isso é o que reivindico, disse. E tudo, por toda parte existem bolsas de vida autônoma. Para que isso possa ser meu, nada deve ter permissão de acontecer sobre ela, a não ser sobre minha determinação. Toadvine sentou com as botas cruzadas diante do fogo. Homem nenhum pode tomar conhecimento de tudo que existe sobre a terra, ele disse. O juiz inclinou a enorme cabeça. O homem que acredita que os segredos do mundo estão escondidos para sempre, vive em mistério e medo. A superstição o afasta para o fundo. A erosão da chuva vai apagar os feitos de sua vida. Mas o homem que impõe a si mesmo a tarefa de descoser o fio que ordena a tapeçaria, terá, mediante a mera decisão, assumido o comando do mundo. E é somente assumindo o comando que levará a efeito um modo de ditar os termos do seu próprio destino. Não vejo o que isso tem a ver com pegar passarinho, disse Toadvine. A liberdade dos pássaros me insulta. Por mim, estavam todos num zoológico. Isso ia ser um diabo de zoológico. O juiz sorriu. Que seja. E a última página do livro, então sim, vai ter spoiler, né? Eu vou contextualizar o que está acontecendo, então se você liga para spoiler, o que de novo não faz muita diferença nesse livro, acaba por aqui. Mas enfim, passaram-se 35 anos, todos os membros da gangue estão mortos, exceto pelo Kid e pelo juiz. Glenton morreu na mão dos indígenas Yumas com o crânio partido, Jack Preto foi morto por várias flechas também dos indígenas Yumas. Outros membros foram capturados por agentes da lei que enforcaram ele, trucidaram, outros morreram pelas mãos de outros indígenas, enfim. A gangue foi completamente dizimada, todo mundo teve um fim bastante infeliz, e 35 anos depois, o Kid reencontra com o juiz. E apesar de ter passado tanto tempo, parece que o juiz não envelheceu um único dia desde então. Eles iniciam uma conversa sobre destino e testemunho de fatos e o propósito que você tem na sua vida e o que você está fazendo naquele lugar e como está naquele lugar importa no propósito da sua vida ou se a sua vida é algo ínfimo, né, um grão de areia que está ali para cumprir o propósito de um destino maior. E aí eles têm essa discussão que é bem interessante, o último capítulo e o capítulo 10 são os mais interessantes do livro, na minha opinião. E enfim, depois que eles têm essa discussão, o Kid, ele tá saindo do saloon, que é tipo um bar, enfim, brega, o que você quiser. E quando ele tá saindo de lá, ele vai até o banheiro, nos fundos, né, do lado de fora. Ele encontra com o juiz no banheiro, o juiz pega o Kid, ele violenta o Kid e depois ele o mata. Depois que ele mata o Kid, todos os membros da gangue estão, enfim, mortos, com destinos trágicos. E o único que sobrevive é o juiz que sempre manifestou gosto pela guerra, o juiz que sempre se demonstrou extremamente satisfeito com o mundo violento em que ele vive, e ele retorna para o salão e ele vai participar da festa que está acontecendo, né? E aí a última página do livro é exatamente essa. E estão dançando, o soalho de tabas estrondeando sob as botas de montarias e os sorrisos hediondos dos violinistas pousados em seus instrumentos enviesados. Acima de todos, assoma o juiz.
e ele está nu e dançando. Seus pequenos pés animados e rápidos, e agora aceleram o passo, e ele faz mesuras para as damas, imenso e pálido e sem pelos, como um enorme recém-nascido. Ele nunca dorme, diz. Ele diz que nunca irá morrer. Ele faz mesuras para os violinistas e recua na contradança, e atira a cabeça para trás e ri fundo na garganta. E é um grande favorito, o juiz. Meneia o chapéu e o domo lunar de seu crânio, passeia pálido sob as lamparinas, e ele baila pelo salão e se aposta de um dos violinos, e dá piruetas e executa um passo, 2 passos, dançando e tocando ao mesmo tempo. Seus pés são leves e ágeis. Ele nunca dorme. Ele diz que nunca vai morrer. Ele dança sobre as luzes e sombras e é um grande favorito. Ele nunca dorme, o juiz. Ele está dançando, dançando. Ele diz que nunca irá morrer. Bom, então é isso. Era isso que eu tinha para falar sobre o juiz Holden, sobre o Meridiano de Sangue. Acabei me alongando muito de novo, eu não fiz isso daqui com roteiro, então eu acabo fugindo à proposta inicial do vídeo. Li uns trechos que eu acho interessantes, não vou me alongar aqui na interpretação que eu tenho desses trechos, fica a cargo de cada um aí. Se quiser comprar o livro, você acha ele muito fácil na Amazon, ele tem um preço tipo ok, acho que ele vende por uns R$60 mais ou menos. Enfim, eu vou deixar também aqui links sobre vídeos e aulas que eu peguei para estudar a obra, né? Porque quem me conhece mais intimamente sabe que eu não gosto de simplesmente ler o livro, eu gosto de estudar o livro, gosto de conhecer o autor, conhecer a vida do autor, saber um pouco sobre suas outras obras, saber em que contexto ele escreveu e também gosto de acompanhar canais que tratam de literatura e das obras. Então vou deixar aqui alguns links de outros vídeos que me ajudaram muito a compreender com mais propriedade a obra Meridiano de Sangue. E no mais, se você tiver alguma ideia ou alguma sugestão de vídeo pra gente fazer, se você quiser, né? De novo, aqui eu não sou youtuber nem nada do tipo, só porque eu gosto bastante de conversar com outras pessoas sobre literatura. Então se você curtiu, você comenta aí alguma coisa, se tiver alguma sugestão de livro, eu tava pensando em fazer um vídeo similar a esse, né? Com certeza vai acabar sendo muito mais longo, sobre a Ilíada de Homero. Mas, enfim, também tem outras obras que eu li que eu poderia trazer aqui e discutir com vocês. Então, se tiverem alguma ideia aí, é isso. Fiquem à vontade aí. Tchau, tchau.